Olá, vamos pensar um pouco sobre oração. Já orou hoje? Já falou com Deus? Já falou com o papai hoje? Mas a palavra nos ensina que Deus já conhece toda a nossa necessidade. Mateus 6,8 diz: O Pai que está nos céus conhece todas as suas necessidades. Salmos 139 diz: Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces todas. Então não há como surpreender Deus, não há nada de novo, não há nenhuma novidade a respeito de nós para com Deus. Mas por que a palavra nos ensina a orar? Por que nós devemos orar? E hoje está muito em alta, a ciência fala sobre os benefícios de orar, de meditar, como isso faz bem para nós, para nossa mente, para toda a nossa vida. Mas a palavra, o que diz a palavra? Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que nós deveríamos orar. E ele deu um exemplo. Mas por que nós devemos orar? E eu quero compartilhar com você o que está escrito em Salmos 115:16. Está escrito isso: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O que isso significa? Significa que Deus está nos céus e ele é o soberano no céu. A vontade dele é feita, ele é o responsável pelo governo do céu. Mas a terra, a palavra nos ensina que ele construiu a terra e ele deu ao homem. Ele deu o governo da terra ao homem e o homem é responsável pela terra, por suas atitudes, por suas escolhas, pelo direcionamento da terra. Ele foi entregue ao homem. Mas Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que você lembra aí como é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então existe um reino nos céus e na oração do Pai Nosso nós estamos chamando o reino dos céus para a terra. Ele diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade na terra como é feita nos céus. Olha só que coisa. Então, fica mais uma vez evidente que existe um reino no céu e um reino na terra. E por que nós oramos, afinal? Nós oramos porque nós precisamos da intervenção de Deus. A Bíblia nos ensina que o reino da terra foi dado ao homem. A Bíblia nos ensina que Deus não invade, que Deus trabalha com legalidade. O reino espiritual se move por legalidade. Eu preciso dar espaço a Deus e eu preciso dar espaço ao mal se eu quero o mal na minha vida. Você talvez não queira pensar dessa forma, mas essa não é a minha opinião, essa é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Está escrito em Apocalipse. Então ele está à porta. Ele está disposto a fazer o bem, a intervir, mas alguém precisa abrir a porta. Alguém precisa chamar ele, alguém precisa dar espaço a ele. E é isso que nós fazemos na oração. Nós chamamos Deus para que ele intervenha. Talvez você já tenha tido essa experiência que eu vou citar agora. Talvez Deus em algum momento tenha lhe acordado de madrugada com o nome de uma pessoa ou um sonho e você entendeu que você deveria orar, pedir a Deus por aquela pessoa, pedir que Deus cuidasse, livrasse, intervisse na vida daquela pessoa. Aí você pode pensar assim: por que Deus me acordaria de madrugada, me daria o nome de alguém para eu orar, para eu pedir a Ele que Ele faça alguma coisa? E aqui está a explicação. Alguém precisa clamar na terra para que o reino dos céus venha e intervenha na terra. Alguém precisa clamar. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas eu quero que você entenda que nós precisamos de um relacionamento com Deus. Nós, apesar de ter a nossa vida toda exposta a Ele, precisamos chamar, precisamos dar autorização a Ele para que Ele intervenha na nossa vida, ou intervenha na vida de um parente, de um filho. Nós precisamos interceder por este, para que Deus encontre espaço. Deus precisa que alguém na terra dê lugar para que Ele intervenha. E isso responde muitas outras questões. Talvez um dia você tenha pensado: por que Deus faz ou permite que tantos males aconteçam na terra?
a terra foi dada aos homens, o reino da terra pertence aos homens. Se os homens quiserem, Deus intervém, Deus faz o bem, Ele está sempre fazendo, todos os dias Ele faz, mas é preciso de uma legalidade. Então, quando eu e você ora, a gente dá legalidade a Deus intervir na nossa vida, nos nossos planos, na nossa vida por inteiro. E outra coisa que acontece quando nós oramos, fica evidente lá quando Jesus, antes de ser crucificado, orou por 3 vezes pedindo a mesma coisa a Deus. Que se fosse possível, que passasse dele aquela missão de ir à cruz. E a palavra nos ensina que Jesus suou gotas de sangue, ele esteve em extremo estresse, pavor, terror, ao ponto de suar gotas de sangue. Ele não queria aquilo. E a palavra nos ensina que Deus não lhe respondeu, Deus não o livrou de passar por aquele momento, porque esse era o plano de Deus para um bem maior, para que eu e você hoje tivesse a oportunidade de voltar a Deus, receber perdão dos seus pecados, dos meus pecados. Então, é evidente que existe uma vontade de Deus sobre as nossas vidas. Existe um plano de Deus. Deus nos elegeu quando nos deu a vida. E Efésios 2 diz que existe boas obras idealizadas por Deus para que nós a realizássemos. E isso tudo aconteceu antes da fundação do mundo. Efésios 2 está escrito. Então existe um plano de Deus para a minha e para a sua vida. E existem orações que nós vamos fazer e que Deus não vai responder porque não está alinhada com a vontade dele. Jesus disse: se as minhas palavras estiverdes em vós, se vós estiverdes em mim, se houver um alinhamento entre nós, você pedirá o que quiser a Deus e será feito para a glória de Deus. Então, existem orações que serão ouvidas. Quais orações serão ouvidas? Quando a minha vontade estiver alinhada com a vontade de Deus. Quando o que eu quero for aquilo que Deus quer. E como é que isso vai acontecer? De que forma? Quando eu começo a obedecer a palavra. Jesus disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Eu o amarei, o Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Já está falando do Espírito Santo. Jesus, quando foi crucificado, disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vou e o Consolador, o Espírito Santo, virá e fará morada em vós. Para aqueles que obedecerem a minha palavra, eu entendo que esse me ama, e aquele que me ama será amado por mim, por meu Pai, e nós viremos a ele e faremos nele morada. O Espírito Santo vai morar em mim e em você. E ele vai começar a direcionar a nossa vida ao ponto que nós ouvimos a sua voz, aceitamos o seu direcionamento, a nossa vontade vai se alinhando com a vontade de Deus. E pelo contrário do que o mundo pensa, essa é uma vida plena, essa é uma vida satisfatória, é a melhor vida que nós podemos ter. É termos relacionamento com Deus. Quando eu e você vivem exatamente da forma que nós queremos, fazemos apenas o que nós queremos, nós estamos jogando a nossa vida fora. Paulo fala numa das cartas, que eu não me recordo agora, que Deus entregou aqueles que desprezam a sua palavra à sua própria vontade. Olha só que coisa. O mundo nos ensina que liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mas a palavra diz que aqueles que são irrepreensíveis, aqueles que desprezam a palavra, Deus entrega a eles as suas próprias vontades, ou seja, Deus deixa de intervir, Deus deixa de tentar ajudar à medida que outros pedem, outros oram, outros intercedem, mas ele despreza a palavra, ele despreza o relacionamento com Deus e Deus entrega a ele mesmo. E isso é um castigo, isso não é liberdade, é um castigo. Mas quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, e não é apenas um sinal de levantar as mãos, é obedecer os seus ensinamentos. Recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo vai nos direcionando em toda a verdade, em tudo que é justo, e nós passamos a nos alinhar com Jesus Cristo e a nossa vida começa a acontecer de fato. Nossos relacionamentos são curados, sabe? O nosso coração é liberto. Nós conseguimos liberar o perdão, libertar aqueles que estavam presos em raízes de amargura, de ressentimento. Nós temos a nossa vida regenerada.
à medida que ouvimos o direcionamento do Espírito Santo. E isso reflete para todas as áreas de nossa vida. Nós somos pessoas melhores. Nós passamos a frutificar o relacionamento que temos com o Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina que os frutos são paz, alegria e amor, longanimidade, bondade, paciência, fé, temperança. Olha só, você reconheceu alguma dessas palavras? Qual é o objetivo do mundo? As pessoas que estão no mundo é ser felizes. E para ser feliz você precisa de quê? De paz, alegria e amor. Mas a Bíblia diz que esses são frutos de um relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o resultado de obedecer o ensinamento de Jesus. É frutificar paz, alegria e amor, tudo o que todos desejam. Todos buscam isso. Muitos, de formas equivocadas, acreditam que terão isso quando tiverem dinheiro, recurso financeiro. Não se compra paz, não se compra alegria e não se compra amor. Você pode comprar luxo, estabilidade, uma casa bonita, status, tudo isso você pode comprar. Mas paz, alegria e amor são frutos de um relacionamento com Deus, frutos de obedecer os ensinamentos de Jesus. Então, relaciona tudo isso. É através da oração que nós damos o primeiro passo. Nós entendemos que Deus é Senhor dos céus e nós queremos que Ele seja Senhor de nossa vida aqui na terra. Então nós entendemos o que Jesus fez por nós, a obra redentora de nos regenerar o nosso espírito ao ponto de hoje sermos capazes de orar, de falar com Deus e ouvir Deus. Isso não era possível antes do sacrifício que Jesus fez. Antes de Jesus, os homens não tinham acesso a Deus, não tinham um relacionamento com Deus como nós temos hoje. Os homens não tinham o Espírito Santo morando dentro de si como nós temos hoje. E à medida que nós damos vazão ao Espírito Santo, ao seu direcionamento, à sua voz suave, que não nos toma, não nos obriga, mas nós temos sempre a escolha de obedecê-lo ou não, de aceitar o seu direcionamento ou não. À medida que aceitamos, nós construímos um relacionamento com Deus e Ele transforma toda a nossa vida. E tudo aquilo que nós achávamos que era o máximo, Ele supera toda a expectativa. Ninguém nunca recebeu algo de Deus para pensar, nossa, eu esperava mais de Deus. Eu esperava que Deus fizesse mais. Não, é sempre mais. Ele é sempre abundante. Ele sempre supera nossas expectativas. Você que sonha em ter uma família, o Senhor pode realizar o seu sonho, porque esse é o desejo dele. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, e a partir daí ele estabeleceu a família. Então essa é uma das orações que Deus ouve. Esse está alinhado com o desejo de Deus de constituir uma família, de ter bons relacionamentos. A Bíblia diz em Tiago que nós pedimos muitas coisas e não recebemos, porque pedimos para nosso próprio deleite, para nossos prazeres carnais e efêmeros. Mas se você alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, isso vai acontecer. Deus estabeleceu a família, os bons relacionamentos. Deus diz que somos filhos do mesmo Pai. E Deus não nos aceita odiando uns aos outros. Então, se você precisa liberar o perdão, peça ajuda a Deus. Libere o perdão, libere as pessoas que estão presas nessas raízes de amargura. E Deus vai lhe ajudar nisso. E isso vai abrir a porta de um relacionamento com Deus, porque Deus diz na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, se você perdoar aqueles que têm lhe ofendido, aqueles que lhe devem, aqueles que lhe machucaram, você também será perdoado. Mas se você não perdoar, você não será perdoado. O perdão está condicionado a perdoar. Deus espera que eu e você perdoe. Se não fizermos, não seremos perdoados. Essa não é a minha opinião, essa é uma declaração de Jesus. Então, meu irmão, pensa sobre isso tudo que eu lhe disse. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Aceita que Ele é Senhor. Aceita que Ele pode fazer mais do que o seu melhor plano, do que o seu melhor projeto para você mesmo. Ele tem mais. Ele tem obras que Ele idealizou quando Ele decidiu lhe dar a vida. Ele tem um plano para mim e para você. Isso é uma realidade. Isso não é uma historinha, isso é uma realidade. Está declarado isso. Deus tem um plano para mim e para você.
um desenho para a minha vida e para a sua. Quando Ele nos elegeu, quando Ele decidiu nos dar a vida, Ele também traçou um projeto para mim e para você. E com certeza Ele é muito mais alto, Ele supera todas as nossas expectativas a respeito da nossa própria vida. Fica na paz e até a próxima.